Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer 2 sabores incríveis e deliciosos de chocotones para você faturar muito nesse final de ano. São sucesso de vendas, o primeiro deles é de chocolate com nozes e o outro é de Kinder Bueno, que é babado, e eu tenho certeza de que seus clientes vão amar. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar todos os truques para fazer esses 2 chocotones maravilhosos, como ter um resultado lindo, um chocotone que não fica desmontando, com camadas perfeitas. E também vou dar dicas sobre validade, armazenamento, preço de venda. Então vem comigo, fica nesse vídeo até o final para você não perder nada. A gente vai começar pelo sabor de brigadeiro com nozes. Esse sabor faz muito sucesso e é maravilhoso. Então a gente vai preparar um brigadeiro meio amargo. Aqui na minha panela eu coloco uma lata de leite condensado. E nesse leite condensado eu vou acrescentar 30 gramas de chocolate em pó. Aqui eu tô usando 70% cacau, mas pode ser o 50% também. Se quiser usar o cacau 100% também pode. Eu vou misturar muito bem isso daqui com a espátula, porque eu quero dissolver esse chocolate em pó. Ele geralmente fica com os gruminhos, né? Então eu gosto de fazer esse processo. Você também pode peneirar o chocolate em pó, se você preferir. Quando já tiver tudo bem dissolvido, eu vou acrescentar o creme de leite. São 400 gramas, 2 caixinhas de creme de leite. Vou colocar também 100 gramas de chocolate meio amargo. Não é obrigatório usar o chocolate na receita, mas eu gosto porque ele agrega muito sabor, dá cremosidade, dá uma textura maravilhosa. E eu também vou colocar 80 gramas de nozes picadinhas. Aqui eu vou cozinhar as nozes já desde o início, porque eu quero que fique com o sabor bem acentuado das nozes. Mas se você não quiser, você pode só fazer o brigadeiro normal, deixar para colocar as nozes no momento da montagem. E se também não quiser fazer no sabor de nozes, pode deixar sem, que você vai ter um brigadeiro maravilhoso. Misturo bem e começo a cozinhar em fogo médio, mexendo sem parar. Enquanto o nosso brigadeiro tá cozinhando, se você tá gostando desse vídeo, já deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim, porque isso me ajuda demais no crescimento do canal. Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações pra você não perder nadinha do que sai por aqui. Vou mostrar pra vocês o ponto final do nosso brigadeiro. Olha só, ele tá super brilhante, consistente. Quando eu levanto, ele cai de volta na panela e forma um untinho que se desmancha bem lentamente. Tá vendo que ele quase não desmancha? Então, esse é o ponto e a gente vai ter um brigadeiro super cremoso, gente. Isso daqui é muito bom. Eu vou transferir esse recheio para outro recipiente. Cubro com plástico filme em contato com o recheio para não criar película e não ressecar. E levo para esfriar em geladeira. Enquanto isso, a gente vai fazer um brigadeiro de ninho pro nosso recheio de Kinder Bueno, gente. Esse recheio faz muito sucesso entre os meus clientes. Tenho certeza de que os seus também vão amar. Então, na panela, eu coloco uma lata de leite condensado e eu vou dissolver 40 gramas de leite ninho. Aqui é o mesmo processo que eu fiz com o chocolate em pó. Eu misturo bem para dissolver. Quando já tiver tudo bem misturadinho e homogêneo, eu acrescento 400 gramas de creme de leite, que são 2 caixinhas. E eu vou começar a cozinhar isso daqui em fogo médio, mexendo sem parar. A consistência final do nosso brigadeiro é a mesma do brigadeiro de chocolate. Eu levanto a espátula, o recheio cai de volta na panela e forma um montinho que demora bastante para se dissolver. Ele quase não dissolve. Mesma coisa, eu transfiro para outro recipiente, cubro com plástico filme encostando no recheio e levo para esfriar na geladeira. E agora a gente vai para a montagem dos nossos chocotones. Aqui eu estou usando chocotone industrializado. Esse daqui tem 400 gramas. Escolha aí uma marca boa que você goste e também pode usar o chocotone artesanal. Mas sinceramente, para quem está começando, eu recomendo muito usar o chocotone industrializado, porque dá bastante trabalho fazer chocotone em casa. E usando uma faca grandona dessas, daquela de cortar pão, eu vou retirar o topo do meu chocotone. Em seguida, usando uma faquinha menor, eu vou fazer um círculo aqui, tirar esse miolo do meio do chocotone. Eu faço com a faquinha meio inclinada assim pro centro, para fazer tipo um cone.
E aí eu retiro essa parte, não descarte e não coma, porque a gente ainda vai usar. Eu fiquei tentando puxar aqui e ainda não tinha soltado tudo, então eu voltei com a faquinha para ajudar a soltar. É importante não deixar um buraco lá no fundo do chocotone, tá, gente? Caso tenha ficado um buraco, você completa com massa e aperta bem, porque para não acontecer do recheio vazar por baixo. Então precisa ter massa lá no fundo. Aquele miolinho que eu retirei do chocotone, eu vou usar, eu corto a pontinha dele e vou aproveitar essa camadinha, eu vou dividir aqui em 2 partes, porque a gente vai fazer camadas de recheio e de massa, vocês já vão entender como vai ser a montagem. Vou começar pelo recheio de Kinder Bueno. Aqui o meu brigadeiro de leite ninho já está completamente frio e olha como ele fica super cremoso, coisa linda, brilhante, maravilhoso. Eu vou começar colocando um pouco do recheio no fundo. E aí a gente vai intercalando. Ó, eu dou uma espalhadinha, aí eu venho com Nutella, sendo bem generosa com a Nutella para ficar uma coisa bem gostosa. E vou colocar pedacinhos do Kinder Bueno no meio. Em seguida, eu volto com mais uma camadinha da massa, aquela camadinha que a gente cortou. Eu vou passar um pouquinho do brigadeiro só para ajudar a grudar. E Rafa, eu tenho que usar massa no meio? Eu não posso só tacar um monte de recheio? E poder você pode, mas gente, fica um chocotone muito recheado, acaba ficando enjoativo. E outra, o chocotone também não tem estrutura. Quando você corta, cai aquela cachoeira de recheio, acaba desmontando tudo. Então, dessa forma, fica bem mais equilibrado. Os clientes, no geral, gostam bem mais assim. E fica com uma apresentação bem mais bonita na hora do corte, vocês vão ver. Depois de colocar a camadinha de massa, eu dou uma pressionada nela e venho com mais uma camada do brigadeiro de leite ninho. E aí mais uma camada de Nutella. Olha que coisa linda, essa combinação é sempre sucesso demais. E aí eu espalho bem, tá? A Nutella até mais ou menos a borda. E nessa camada aqui eu não vou pôr o bombom. E aí eu venho com a tampinha do chocotone, coloco por cima, dou aquela pressionadinha para ajudar a grudar. Se quiser pôr bombom nessa camada, também pode, tá? Mas eu acabei não colocando. Antes de ir para a finalização desse chocotone, eu vou montar o de brigadeiro com nozes. Então, gente, eu fiz o mesmo processo. Retirei a tampinha do chocotone, fiz aquele buraquinho no meio, com cuidado para não cavar muito lá no fundo, para não ficar buraco, e não vazar o recheio. Olha, esse daqui é o nosso recheio de nozes depois de frio, gente. Isso daqui fica bom demais. Ele é um recheio super equilibrado, não é enjoativo, os clientes gostam bastante. E aí, Brasil, é o mesmo processo. Eu vou colocando um pouco do brigadeiro lá no fundo. É legal que você faça essa montagem em cima da balança para que você veja direitinho quanto vai ficar o peso final do seu chocotone, tá? Então, olha, coloco bastante brigadeiro e eu vou colocar mais um pouquinho de nozes por cima para ficar bem crocante, bem gostoso. E aí você não precisa usar nozes, você pode usar amêndoas, pode usar o que você quiser, pode usar castanha, tá? E aí, mesma coisa, eu venho com aquele pedacinho da massa que eu tirei do centro, passei um pouquinho de brigadeiro para ajudar a grudar e ponho por cima, dou aquela pressionadinha. Isso vai deixar nossas camadas bem bonitas na hora do corte. Completo com mais brigadeiro até onde dá aqui, né, para também não vazar, a gente não pode exagerar no recheio. Espalho bem até a bordinha, coloco mais um pouquinho de nozes. E venho com a minha tampinha, dessa vez eu passei um pouco do brigadeiro também na tampinha, mas não é obrigatório, tá? O recheio que tá ali na base do chocotone já é o suficiente. Ó, aqui tá vazando um pouquinho, então eu venho com uma faquinha e vou consertar. A gente não quer recheio vazando aqui, não. E agora vamos pra finalização. Eu derreti um pouco de cobertura fracionada. Também pode ser chocolate, só que você precisa fazer o processo de temperagem. E a gente vai jogar por cima do nosso chocotone para fazer um acabamento bem bonito. Esse daqui é o de Kinder Bueno. Eu vou espalhando, deixando a cobertura escorrer para ficar bem lindo. Eu adoro esse efeito de gotas. E o interessante é que a gente cubra a parte onde está o corte do chocotone, para que não resseque a massa e também para ficar um acabamento mais bonito. Então, eu deixo escorrer para cobrir essa parte. E olha como vai ficando super bonito, gente. Que lindo. Já dá vontade de comer, né?
E aí eu vou colocar um bombom Kinder Bueno inteiro no topo. Rafa, eu quero colocar ele picadinho. Posso? Pode, mas aí ele acaba murchando bem mais rápido. Então eu prefiro colocar inteiro, mas fica a seu critério. Se também não quiser usar o Kinder Bueno, quiser usar aquele bombom Kinder mesmo, que não tem problema de murchar, também pode, que fica ótimo. Para o chocotone de nozes, eu fiz o mesmo processo. Joguei a cobertura por cima, deixei escorrer bem para cobrir a parte do corte e finalizei com algumas nozes picadinhas por cima. Se você quiser, também pode esperar secar um pouquinho essa cobertura e aí você vem com cobertura branca e faz uns risquinhos por cima. Fica lindo, tá? Ó, aqui eu só coloquei as nozes e já dá aquele efeito super tchanãs maravilhoso. Para finalizar, eu misturei um pouquinho de pó para decoração dourado com álcool de cereais para fazer esse gelzinho brilhante e venho com um pincel que eu deixo só para isso, né? E vou espirrando, faço esse efeito assim com o dedo para espirrar e ficar bem bonito. Ah, importante, eu levei pra geladeira por 5 minutinhos só para secar a cobertura porque estava um dia muito, muito, muito quente. Então, se não levasse pra geladeira, não endureceria. Mas, gente, o ideal é que chocotone não fique na geladeira porque ele endurece e resseca. Afinal de contas, ele é um pão. E, minha gente, temos chocotones belíssimos e maravilhosos. Super simples de montar, fala aí. Olha que delícia, agora eu vou cortar para vocês verem como fica por dentro. Olha que camadas lindas, elas ficam bem definidas. Não fica aquela cachoeira de recheio, ele é muito bem recheado, mas não é aquela coisa exagerada e enjoativa, fica muito lindo. Vou cortar também o de nozes para mostrar para vocês como fica lindo. Gente, é muito delicioso, eu tenho certeza de que vai ser sucesso de vendas aí no seu cardápio. Os chocotones ficam com peso final de aproximadamente 800, 850 gramas. O de Kinder Bueno fica mais pesadinho por conta do bombom que vai em cima. Mas você ainda consegue colocar um pouco mais de recheio para chegar aí até quase 1 quilo. Depende da proposta do seu chocotone. Para mim, 800 gramas está de ótimo tamanho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as informações de validade e sugestão de preço de venda. E agora me conta, qual é o seu sabor preferido de chocotone? Comenta aqui embaixo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.